Oi, pessoal. Espero que com vocês estejam tudo bem e vamos lá então. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cinética química, né, estudo da velocidade das reações químicas e diagramas, gráficos que caem muito em vestibulares, processos seletivos, concursos, ok? Então vamos lá, tem um exercício aqui e um exercício que a gente vai fazer aqui juntos, né? E acredito que vocês vão gostar bastante. Isso é dúvida de muitos alunos aí que eu conheço e eles falam sempre, professora, coloca esse vídeo, então vamos lá. Estamos aí colocando para vocês, ok? Gravando aí para vocês. Então vamos lá, o diagrama representa as reações. Então aqui eu tenho, né, uma reação genérica, X dando Y, X reagente, Y na reação direta, Y reagente, X produto na reação inversa, né? Reação direta, XY, reação inversa, YX. Perfeito? Eu tenho um equilíbrio químico aqui. Então, a gente tem duas reações ocorrendo, né? Esquerda, direita, direita, esquerda. Eu vou colocar o gráfico da reação direta aqui. Então, o exercício ele vai te dar o gráfico, vai falar para você. Esse gráfico é da reação direta, ou seja, do X formando Y, tá bom? O que é esse gráfico? É entalpia, que eu chamo de H, que é dada em quilojoules, pelo caminho da reação, que a reação percorre. Então, o que a gente tem? Nessa curva laranja, a gente vê bem o quê? Ó, ela vem, depois ela sobe, ela desce. Então, aqui está o X, que é o reagente na reação direta, e aqui está o Y, que é o produto na reação direta. Então, quando isso ocorre, ó, X é reagente, Y é produto na reação direta. Então, eu tenho um X que está numa energia, numa entalpia de 10 quilojoules. E o Y, ele está numa entalpia de menos 20. Então, quer dizer que o reagente, ele está num calor acima do que os produtos, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma reação de que tipo? Exo, na pergunta ele faz, ou endo? Exotérmica, tá, pessoal? Então, eu tenho uma reação exotérmica, ou seja, toda reação exotérmica ela tem um ΔH menor que zero, ela libera calor, tá? Então vai ter um ΔH negativo, certinho? E é o que acontece aqui. O X está numa entalpia acima dos produtos, então ele vai liberar essa quantidade quando eu vou ter a formação do Y, tá bom? Então, seria o quê? Seria exatamente essa quantidade aqui, ó, que eu chamaria de ΔH, de variação de entalpia, tá? O que é a variação de entalpia? H final menos H inicial, tá? Então, H final seria o quê? Menos 20 menos 10, vai dar quanto? Menos 30. Então, aqui, ó, ele pergunta... Calcule o ΔH da reação direta, que é essa daqui, que é uma reação exotérmica. Perfeito, pessoal? Uma reação exotérmica, que o ΔH é menor do que zero, né? Tá liberando o calor. Então, como eu já falei aqui, seria esse intervalinho, tá? Então, eu tenho H produto menos H reagente, HY menos HX, HY menos 20, menos da fórmula HX, que é 10. Então, vai dar menos 30 quilojoules. Essa é a variação de entalpia para essa reação direta, certinho? Que é uma reação exotérmica, tá? E ele pergunta também, indique o valor da energia de ativação. Lembrando da reação direta, lembrando que entre reagente e produto eu tenho aqui a formação do complexo ativado, que é a fase intermediária entre reagente e produto da reação. Se eu passo um tracejado entre o reagente até lá em cima da curva, até o complexo ativado, eu tenho quem? A EA, que é a energia de ativação.
do complexo ativado, certinho? Ou seja, o tanto de energia necessária para que a reação ocorra de X para Y, tá? Então, aqui qual que é o valor lá em cima que eu tenho? 50. Então, se eu fizer 50 menos 10, vai dar quanto? 40. Então, a EA, ela possui o quê? 40 quilojoules, uma energia de 40 quilojoules, certinho? Então, aqui a gente tem tudo que está envolvendo nesse exercício é da reação direta. Se o exercício pedir da reação inversa, ou seja, Y reagente, X produto, eu tenho o inverso desse gráfico aqui, né? Teria o inverso. Se a reação direta é exo, a inversa só pode ser o quê? Endo. Então, a reação inversa é endotérmica. Ela vai ter um ΔH maior que zero, positivo. Vai absorver calor para ocorrer, tá bom? Aí, vou calcular o ΔH da reação inversa. Se da reação direta é menos 30, da inversa vai ser quanto? Mais 30, tá? Mais 30, vai ser positivo. É o mesmo valor, só vai mudar o sinal. Agora, a energia de ativação não, ela vai mudar o valor por completo, porque aí eu teria isso aqui, eu teria exatamente isso. Então, seria toda essa parte até toda essa parte aqui, ó, do produto até do reagente, né, que seria o Y, perdão, para o produto até lá em cima. Então, eu teria 50 menos 20, daria um EA de 70 quilojoules. Percebe? Então, quer dizer, na reação exo, eu tenho um EA de 40, que é a reação direta, tá? Ativação é 40. Na reação endo, que é a reação inversa, eu tenho um EA, ativação, de 70 quilojoules, como a gente já mostrou lá no gráfico. Então, o que dá para perceber aqui, ó? Que a EA da reação exo, ela é menor que da reação endo. Então, os processos exotérmicos, ok? Eles têm mais facilidade em ocorrer do que os processos endotérmicos na natureza. Por quê? Porque a energia de ativação ela é menor. E quanto menor é a barreira que você tem que vencer, a ativação, a formação do complexo ativado, quanto menor é esse caminho, mais rápida é a reação, mais vantajosa é a reação. Portanto, os processos exotérmicos vão ser sempre assim, vão ter energia de ativação menor do que os processos endotérmicos. Tá? E eles, então, têm vantagem na natureza, como, por exemplo, a queima de um combustível, do etanol, da gasolina, processos exo, a formação de uma substância, por exemplo, A mais B dando C, oxigênio mais nitrogênio dando NO, né? Então, sempre que eu tenho processos exotérmicos, eles são vantajosos porque a energia de ativação, ou seja, o caminho a ser percorrido entre reagente e produto, vai ser menor, tá? Eu vou precisar de menos energia. Então, por isso que eles são mais acessíveis, que a gente tem muito mais processos exo do que endo na natureza. Porque a velocidade das reações vai ser o quê? Bem maiores nos processos exo do que nos processos endotérmicos. Ok, pessoal? Então, continuando, vamos lá. Vamos ver um pouquinho dos fatores que influem na velocidade dessas reações químicas, né? Porque a gente tem vários fatores que influem. Por exemplo, área de contato seria uma delas, temperatura, catalisador, a de contato seria do reagente, tá? Temperatura, catalisador, concentração dos reagentes e pressão quando eu tenho gases. Todos esses, 1, 2, 3, 4, 5 fatores vai influir na velocidade das reações químicas, ou seja, vai acelerar o processo de formação do produto que industrialmente, né, é isso que a indústria precisa para poder ter lucro.
Então, sempre que a gente conseguir a formação de um produto mais rápido através dos reagentes, a gente tem um favorecimento para aquela reação. Tá bom, pessoal? Então, o que a gente pode estar fazendo? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Se eu tenho uma superfície de contato grande, por exemplo, se eu tenho um pedaço de sal, né? Um bloco de sal, tá? Ou o salzinho pulverizado, quem que vai dissolver na água mais rápido? O bloco, né? A pedrinha de sal ou aquele que é pulverizado? Claro que é o pulverizado. A reação de dissolução do sal vai ser mais rápida com o pulverizado do que com a pedrinha. Tá? Então, a área de contato é muito importante. Quanto maior a área de contato dos reagentes, né, com o solvente, né, em questão, a gente vai ter o quê? Uma reação mais rápida, certinho? Temperatura. A temperatura é um fator também crucial. Por exemplo, eu tenho uma reação, vamos pegar essa reação aqui, ó, genérica, A mais B dando C mais D. Então, tem reação direta, né? Vou falar na reação direta, tá? E a outra é a reação inversa. Vamos ver a reação direta. Essa reação direta, ela tem um ΔH menor que zero, tá? Então, é uma reação exotérmica, perfeito? O que acontece? Se eu aumento temperatura, ela favorece que tipo de reação? A reação que absorve calor. Então, ela favorece a reação endotérmica. Se eu diminuo a temperatura, ela vai favorecer a reação exotérmica, tá? Então, aqui nessa reação direta de A mais B dando C mais D, para eu produzir, para a reação produzir mais C mais D, perdão, eu tenho que ter, já que eu sei que ela é uma reação exotérmica, eu tenho que ter o quê? Uma diminuição na temperatura. Aí eu vou ter o deslocamento do equilíbrio para a formação de C mais D. Vou ter mais produção de C mais D, tá? Se eu quiser produzir mais A e B, o que vai acontecer? Eu vou ter que, aí, nessa reação inversa, eu teria o quê? Uma reação endotérmica, que é o contrário da direta, tá? Então, para eu produzir mais A e B, eu vou ter que aumentar a temperatura, porque vai favorecer a reação endotérmica de produção de A mais B. Então, por isso que a temperatura ela é importante. Tá? Você pode industrialmente mexer na temperatura de um processo e obter mais um reagente ou um produto de acordo com o que interessa para você, tá? No seu processo, certinho? No seu processo industrial. Por isso que cinética é importante. Um outro fator que altera a velocidade das reações, catalisador. Na realidade, ele altera a velocidade, ele faz com que a reação chegue mais rápido de reagente para produto. Por quê? Porque o catalisador, se vocês olharem nesse gráfico aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir essa parte aqui, né? A gente chama de EA, energia de ativação. Então, quanto menor é o caminho que a reação percorre, porque o azulzinho é sem catalisador, o vermelhinho é com catalisador. Tá? Então, o caminho vermelho é o que? É menor do que o caminho azul. Tá? Então, eu usei catalisador aqui, eu diminuí o caminho, reagente para produto vai chegar mais rápido. É isso que interessa em processos industriais. Perfeito? Então, se eu diminuo o caminho, diminuo a barreira, ou seja, formo o complexo ativado mais rapidamente, diminuo a EA, eu tenho o quê? Uma reação mais rápida. Então, o catalisador, ele também acelera algumas reações químicas. Então, só que os catalisadores, eles são específicos para determinadas reações. Tá? Então, você tem que saber o catalisador, estudar aquele mecanismo de reação, ver se aquele catalisador realmente vai fazer isso, vai diminuir o caminho, vai diminuir a barreira de ativação, tá? Da reação. Tudo isso, tanto da exo quanto da endo, tá, pessoal?
e tudo isso vai o quê? Acelerar a velocidade da reação química. Só que detalhe, o catalisador, ele apenas participa do mecanismo da reação, tá? E ele é excretado, totalmente liberado no final, ele não participa da formação dos produtos, certinho? Ele só acelera a formação do complexo ativado. Perfeito? Então vamos lá. Próximo efeito. Concentração dos reagentes. Ou seja, vamos pegar aqui A mais B dando C mais D, tá? Quanto maior a concentração de A e B, o que acontece? Eu vou influir, se eu aumentar A e B, eu vou mexer nessa condição de equilíbrio aqui, tá? É como se eu tivesse uma balancinha, eu aumentei desse lado, a balancinha não vai ficar mais equilibrada, né? Ela vai descer para o A e B e subir para o C e D. O que eu faço para retornar ela equilibrada? Entendeu? Aí, quando eu aumento aqui, automaticamente tende a voltar no estado de equilíbrio de novo. Então, você vai ter o quê? Uma passagem, né? Formação de mais C mais D. Então, eu tenho passagem de reagente para produto para poder o quê? Equilibrar novamente a balança. Então, aí eu teria produção maior de C mais D quando eu aumento A e B. A ou B, desculpa, tá? Beleza, pessoal? Então, eu aumento de um lado, o equilíbrio desloca para o outro, formando C mais D. Se eu aumentar deste lado, eu vou ter a produção de mais A e B, tá bom, pessoal? Agora, e se eu diminuir? Se eu diminuir, por exemplo, C, o que vai acontecer? Eu vou ter que repor o C que eu diminuí, tá? Então, vai vir lá A mais B reagindo para repor o C. Aí vai diminuir A e B e aumentar C e aumentar D, tá? Então, é sempre assim. Quando eu aumento de um lado, você desloca o equilíbrio para o outro lado, tá? Para a formação dos outros compostos que estão do outro lado da seta. Quando eu diminuo do mesmo lado, você desloca o equilíbrio para o mesmo lado da diminuição, tá bom? Para poder repor aquilo que foi retirado. Isso é o que? Efeito da concentração dos reagentes, tá? E pressão? Pressão é somente para gases, tá bom? Então vamos pegar essa reação aqui, 2 oxigênios reagindo com 2 moles de oxigênio reagindo com 1 mol de O2 formando 2 de ozônio, de O3, certinho? Essa reação aqui é gás, gás e gás. Então o que eu percebo? Eu tenho 2 mais 1, eu posso considerar que eu tenho aqui o quê? 3 volumes. E aqui eu tenho apenas 2 volumes. Então, quando eu tenho pressão, eu vou pensar assim, se eu aumentar a pressão, eu diminuo, aqui a gente tem um equilíbrio, tá? Se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume, tá bom? Então, se eu aumentar a pressão aqui, vai para que sentido? Sentido de menor volume. Quem que é menor volume? De 3 para 2. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou produzir mais ozônio. Se eu diminuir a pressão, vai aumentar volume. Então, vai sentido formação, decomposição do ozônio para a formação do oxigênio. Certo, pessoal? Isso só para gases, tá? Só para gases, ok? E aqui a gente tem um equilíbrio químico, tá joia? Bom, então aqui está o que eu expliquei já lá atrás, né? O efeito da concentração e o efeito da pressão, certo, pessoal? Que eu também já expliquei. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido um pouquinho sobre os fatores que influem, né, na velocidade da reação para você aumentar a velocidade das reações, né? Claro, não deixar explosivas, mas para você ter um lucro, né? Um aumento de produtos do que te interessa, tá bom? No seu processo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like, curte aí o vídeo, tá? Passem o meu canal Química para Todos para amigos que também têm dificuldade em química para aprender a gostar de química. Química é muito bom. Se você entender, você acaba gostando, tá? Então, pessoal, olha, abraço a todos e até o próximo vídeo.